Vamos cantar Louva Kids. Todos juntos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos iniciando aí nossa aula de língua portuguesa de hoje. Nós vamos estudar na página 46 a 47. Então, vá lá, pega teu livro de língua portuguesa, teu lápis e tua borracha, volta aqui e acompanha que nós vamos começar aí hoje a unidade 2. Vamos cantar. Nesse bimestre nós precisamos dar uma corrida aí em língua portuguesa, então pode ser que eu segure um pouquinho na sexta-feira a arte, ensino religioso, para a gente dar uma sequência a mais em língua portuguesa, tá? O ideal é que a gente estude por bimestre 2 unidades, e nós estudamos no bimestre anterior apenas uma, certo? Então nós deveríamos chegar em julho completando a 3ª unidade. Eu acho muito difícil a gente conseguir fazer isso, mas vamos tentar dar uma puxada, uma corrida aqui. Mas hoje vai ser ainda bem light, bem tranquilo. Iniciando essa unidade aí, vamos cantar. Então preste bastante atenção. Vamos cantar. Cantar o quê, professora? Cantar várias músicas. E o trabalho que vocês farão aí será de compor uma música. Então já vamos pensando aí, lá na frente vai ter uma atividade bem bacana pra gente fazer, tá bom? Você vai aprender aí a ler, a ouvir, a cantar várias canções, conhecendo um pouquinho sobre esse gênero textual, que é a letras de canções, como elas são organizadas. Vai poder criar uma canção e apresentar isso também para os colegas depois, tá bom? Pega firme, que a gente vai poder aprender bastante. Vamos pensar aqui então aí no pontinho 1 da atividade de vocês aí. Vamos limpar aqui. Eu vou diminuir a minha imagem aqui, porque eu quero que vocês visualizem a figura, tá? Vou me colocar aqui, deixa eu ver, nesse cantinho. Ok. Aqui nós temos aí, como você imagina a música que está sendo tocada, o que te levou a essa conclusão? O que a gente percebe? Aí no livro de vocês já vão poder ver aí a imagem por completo, né? Que tem aqui a página 46 e a 47. Do outro lado, aqui na página 47, nós temos aí as outras esculturas, feitas em argilas. E aí vocês estão vendo a imagem toda. Aqui a gente está vendo só uma parte dela, porque a gente quer trabalhar com essas questões aqui, tá? Então você vê aí nessas esculturas feitas de argila aí pelo artista Manuel Eudócio Rodrigues. Ele fez essas esculturas pensando aí numa banda musical, né? Que é muito comum lá no Nordeste esse tipo de banda. Inclusive, se você pensar bem atenção, aqui ela está num parque, olha só, dá a impressão que você é num parque, né? Olha, cheio de crianças e tal. E aqui um lugar próprio para elas. Elas estão aí características com as roupas, né? Com estes instrumentos também, tá? Então eu quero que vocês olhem aí para a imagem dessas esculturas e tentem imaginar como é essa música que está sendo tocada. Você vai dizer assim, você acha que é uma música alegre, uma música ritmada, que tipo de ritmo, se você conhece, não conhece. Se quiser dar uma pesquisada sobre as músicas típicas lá do Nordeste, você pode fazer isso também, ok? Principalmente lá do estado de Pernambuco, ok? E o que te levou a essa conclusão? Então, o que te levou a essa conclusão, você vai dizer se é o que você imaginou logo de cara, se é o que você pesquisou, o que é que fez você chegar à conclusão que você chegou aí, tá? Aqui na questão 2, na sua opinião, como essas esculturas foram modeladas? Na sua opinião, como você acha que essas esculturas foram modeladas? Como que elas foram feitas, tá? Então você vai dar aí a sua opinião, né? De que tipo de material? Nós já vimos que é de argila, mas como que elas foram modeladas, tá? Então você vai colocar aí o que você acha. E depois na questão 3, dos instrumentos que aparecem na cena, quais deles você conhece, tá? Aí nós temos, eu vou só falar o nome deles, não vou indicar qual, e que vocês vão ver aí na página 47 também. Então, nós temos a zabumba, nós temos a caixa, o pífano e o prato, tá? Qual é qual aí? Pensa aí
E aí, se você quiser pesquisar um pouquinho mais, tá? Mas você vai dizer, vai colocar o nome deles aqui, porém você vai dizer se você conhece alguns deles: a zabumba, a caixa, o pífano e o prato, tá bom? Pesquisa bastante, aproveita para começar a conhecer aí, a refletir sobre a música, porque na semana que vem vamos pegar firme já aí. Nessa unidade a gente vai trabalhar tanto a questão do conhecimento, da estrutura, da organização da letra de uma música, de uma canção, como a gente vai poder trabalhar também a interpretação de texto, a produção de texto, o estudo sobre a nossa língua também, né? Sobre as regras ortográficas, como que a gente faz, tá? Então vamos aproveitar bastante, tá bom? Vamos lá agora para aula de arte. O que nós vamos fazer em arte hoje, professora? Vamos ver agora. Nessas atividades aqui de arte que nós vamos fazer hoje, a gente vai pensar um pouquinho aí sobre os elementos constitutivos das artes visuais. Então, nós vamos pensar aí no ponto, na linha, na forma, na cor, na luz, nas suas articulações de texturas, os movimentos, as sobreposições, as tonalidades. É o que a gente vai pensar um pouquinho daqui pra frente, tá? Mudar a cor de tudo. É dizer, a forma como a cor que a gente coloca numa figura, numa pintura, né, numa arte visual, ela vai influenciar diretamente na visão que as pessoas terão daquilo que a gente gostaria de passar, tá? Então é importante a gente pensar bem na hora de escolher aí as cores que a gente vai colorir o nosso desenho, tá bom? Então pensa lá, mudar a cor de tudo? Será que eu posso pintar uma pessoa de uma cor verde? Será que eu posso pintar um cachorro de amarelo? Um cachorro de azul? Vamos pensar. Ao criar um desenho com lápis de cor ou caneta colorida, você costuma usar cores iguais às que nós encontramos no mundo real? Você, criança, você vai me dizer aí, né, sim ou não. Você, quando vai fazer um desenho, você gosta de colocar as cores que elas são encontradas são mais relacionadas à realidade, ou você coloca aquilo que você imagina? Então, por exemplo, quando você vai fazer os seus desenhos, você gosta de ousar e colocar a cor que te vem à cabeça, ou você gosta de relacionar os seus desenhos sempre à realidade? Eu sempre fui uma criança que eu sempre gostei muito de representar a realidade. Não concebia muito a ideia de desenhar e pintar com cores que eu não pudesse encontrar na realidade. Mas assim, isso vai muito de cada criança, isso vai muito da personalidade de cada um também, tá? Então, eu quero saber de você, criança, quando você vai pintar, você vai colorir aí os seus desenhos. Você gosta de fazer com cores reais? Por exemplo, você vai pintar uma árvore. Eu quero saber se eu posso encontrar uma árvore dessa cor na natureza. Eu vou pintar um animal. Qual é a cor desse animal? Ou você pinta da cor que você acha mais bonito, que você mais gosta. Coloca aí, sim ou não. Vem aqui, tá? No caso, né? Aqui, sim ou não. Que tal mudar as cores das coisas e criar desenhos diferentes? Aproveite o espaço abaixo para começar a mudar as cores que quiser. Então, nesse espaço aqui embaixo, onde eu estou agora, pensa nessa coleguinha aqui, ó, que fez aí o desenho que ela quis, do jeito que ela quis, certo? Então, eu quero agora que vocês ousem. Vocês vão usar esse espaço aqui, ó, para fazer o desenho que vocês quiserem, usando as cores que vocês quiserem. Podem ser cores mais relacionadas ao que a gente encontra na natureza, na realidade, pode ser da imaginação de vocês. Ousem, né? Usem e abusem aí da criatividade de vocês, tá bom? Porque essa criatividade pode ser aí um fator fundamental para a criação de algo especial, algo diferente, como a gente vai ver na próxima página, que vem falando aí de arte e aventura. Vamos lá? Aqui, arte e aventura, arte e invenção. Pessoal, lembrem-se que quando vocês fizeram lá de língua portuguesa, usou o livro de língua portuguesa, terminou a aula de língua portuguesa, veio aqui para arte, pega lá o teu livro de arte
e abre na página 22, que a gente, né, e dá a sequência, tá? Agora na página 23, depois o de ensino religioso, quem quiser imprimir vai poder imprimir, quem não quiser copia no caderno, lá na matéria de ensino religioso. Olha que legal aí, pessoal, desculpem aí a intromissão, né, que teve uma ligação aqui, mas olha aí que legal, arte e aventura, arte e invenção. Aí a gente está vendo umas obras de Leonardo da Vinci, que viveu entre 1452 e 1519. Ele era um artista e era um inventor italiano e criou muitos desenhos. Ele sonhava que as pessoas um dia pudessem voar. E isto foi muito antes de inventarem as primeiras máquinas voadoras, como o avião e o helicóptero, os aparelhos de voos, como asa delta ou paraquedas. Vê que interessante que ele desenhava, olha só, ele imaginava como se fossem, primeiro semelhante a pássaros, né? Depois já bem parecido com o que veio depois aí no início da aviação. Mas é legal assim, né? Porque embora não se tinha nada ainda nesse sentido, não tinha nada inventado, mas ele já imaginava, ele já sonhava. Então, os desenhos deles, a criação deles, que a princípio poderia parecer uma coisa sem pé e sem cabeça, depois foi base para a criação de algo tão importante para nós hoje, né? Hoje, por exemplo, você tem os aviões aí que você consegue viajar. Outro dia, por exemplo, meu marido saiu daqui e chegou lá em Minas em 3 horas de viagem, né? Quer dizer, era um sonho que parecia nunca ser real, né? E aconteceu. Então, ousem criar, não tenham medo aí das criações de vocês. Eu achei bem interessante esses dias, quando teve aquela atividade que um dos alunos, que vocês tinham que dizer, né? Que queriam ser quando crescessem, um dos alunos colocou que queria ser cientista, para descobrir as coisas, para criar coisas, né? E eu achei bem bacana isso. Outro colocou que queria ser inventor, outro colocou que queria ser hacker do banco, né? Para poder proteger as contas bancárias, proteger os clientes de pessoas hackers do mal, né? Bem bacana. Então, assim, isso que é legal, é vocês poderem sonhar, é vocês poderem criar, é vocês poderem imaginar, tá? Nunca podem aí os sonhos de vocês. Pensam que vocês são capazes sim, que vocês podem conseguir sim, basta que vocês se empenhem e se dediquem para isso, tá bom? Depois nós temos aí, olha só, o brasileiro Alberto Santos Dumont, que viveu entre 1873 e 1932, ele criou desenhos de balões dirigíveis e aviões. Olha só, aqui já bem semelhante mesmo ao avião que começou a ser criado depois. Ele foi o pioneiro na arte do designer, ficou conhecido mundialmente como inventor do avião, viu? Brasileiro. Então, assim, às vezes, se você procura conhecer lá, dá uma pesquisada, tem filmes e tudo sobre a história de Santos Dumont, né? Procura lá, pesquisa sobre a história dele, como ele era uma criança simples, era uma criança apenas sonhadora. Então isso que é legal, quando a gente trabalha aqui em arte, não é para você ficar, que um monte de coisa, não, é para você colocar a sua criação, colocar a sua ideia, colocar a sua imaginação em prática, tá? Então preste atenção aí, os artistas criam desenhos para expressar as suas ideias artísticas e os inventores para mostrar como as suas máquinas maravilhosas podem funcionar. Leonardo da Vinci criou inúmeros desenhos que inspiraram a criação de vários inventos que hoje fazem parte da nossa vida cotidiana, como as aeronaves. O inventor Alberto Santos Dumont também fez desenhos de modelos de aeronaves e projetos que inspiraram as invenções de aviões que conhecemos hoje. Essas imagens saíram do imaginário da mente e hoje inspiram artista. Então, quando você olha para essa imagem aqui, né, veio aí, Exorbis, de Regina Silveira, painel de cerâmica sobrevitrada. Os desenhos de Alberto Santos Dumont e Leonardo da Vinci estão na obra de Regina Silveira.
Tenta identificar aqui os desenhos deles aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai circular aqui nessa parte aqui os desenhos de Santos Dumont e de Leonardo da Vinci. Você vai encontrá-los aqui e circular, tá? Eu não vou fazer isso porque eu quero que vocês assim façam, tá bom? Bem tranquilo, pessoal. Ousem, criem, coloque a criatividade de vocês para funcionar, tá bom? Vamos pensar agora um pouquinho lá no nosso trabalhinho de ensino religioso, que a gente pode aprender sempre. Nessa unidade 1 aí de ensino religioso, nós estamos trabalhando sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos, sobre a nossa essência. E isso a gente pode aprender, a gente pode desenvolver a cada dia. Então, a mensagem do céu que nós temos aí: quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Provérbios 28, 26. Quer dizer, quem acha que tudo que você sabe, tudo que você pensa é sempre o centro de tudo, é tolo, né? Ou seja, não tem sabedoria. Mas a gente tem que aprender a ouvir os conselhos, aprender a ouvir a orientação das pessoas mais experientes. Então, eu preciso de ajuda. Daniel capítulo 6. Então, aprenda mais com Daniel. Vamos conhecer aqui um pouquinho mais sobre a história de Daniel. Deus deu a ele muita sabedoria. O rei Dario aprendeu a gostar de Daniel e, por causa da sua sabedoria, quis que ele fosse governador. Mas alguns homens muito maus ficaram com inveja e pensaram em um jeito de dificultar as coisas para o Daniel. Eles sabiam que Daniel orava a Deus, então criaram uma lei que ordenava que todas as pessoas do reino deveriam orar somente ao rei, como se ele fosse um deus. Quem não obedecesse à lei seria jogado numa cova cheia de leões. Olha, pessoal, como isso ainda como é que se diz? Atual, né? Às vezes a gente vê pessoas que pensam em criar uma lei, criar um decreto, por causa de uma situação específica que já existe, e às vezes o objetivo não é nem servir a população, não é nem servir ao próximo, mas é prejudicar uma ou outra pessoa. E foi isso que aconteceu aqui com Daniel. Como ele era fiel ao Senhor, temente a Deus, e ele orava, e as pessoas sabiam disso, e porque tinham inveja dele, tramaram de forma que ele fosse então acusado, certo? Vamos lá para a próxima página. Daniel não obedeceu tal lei. Ele jamais adoraria outro que não fosse o seu Deus. E assim, ele continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia. Por isso, aqueles homens maus levaram-no até o rei e disseram que ele era desobediente e exigiram que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Por causa das tramas, né, de uma pessoa, por causa das tramas de pessoas que tinham inveja dele, inventa-se uma situação de forma que ele fosse punido por algo que não era ruim, que não era errado, né, até então, mas criaram justamente para poder condená-lo por causa da sua fé. O rei ficou muito triste, mas não podia deixar de cumprir a lei. Então mandou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas mesmo assim, Daniel ficou tranquilo, pois sabia que Deus estaria com ele. E assim aconteceu. Os leões, impedidos por Deus, não fizeram nenhum mal a Daniel. No outro dia, o rei foi até a cova dos leões e encontrou Daniel sem nenhum machucado, porque Deus o havia protegido. Vale a pena confiar no Senhor. Quer dizer, quando nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, Ele é que vai nos prover o sustento, o cuidado, né? Então não tem por que a gente ficar desesperado, não tem por que a gente perder a esperança, não tem por que a gente ficar aí ansioso com a vida. A gente precisa aprender a confiar em Deus, porque se nós formos fiéis a Ele, Ele é que vai nos sustentar, que vai nos prover aí tudo que nós precisamos, né? Mesmo que às vezes permita coisas difíceis, coisas ruins acontecer, mas Ele sempre terá o melhor para nós, tá? O que eu aprendi? Que Daniel foi humilde e pediu ajuda a Deus. Quando eu precisar de ajuda, posso contar que Jesus, por meio da oração,
com Jesus. Por meio da oração, posso falar com Ele e pedir que Ele me ajude e cuide de mim, tá? Então, a gente aprende aí que se nós clamarmos a Deus, se nós precisarmos, Ele pode nos ajudar, Ele pode nos atender e cuidar de nós, tá? E tem aí uma outra atividade que vocês vão ou imprimir ou copiar no caderno para fazer, tá? Essa atividade aqui, vamos praticar? Pense bem. O que Daniel fez quando passou por uma situação difícil? Quando ele passou por uma situação difícil, qual foi a atitude dele? Foi se desesperar? Foi ficar em depressão? Foi ficar ansioso? O que ele fez quando as coisas ficaram difíceis para ele? Descubra mais. Procure no dicionário o significado da palavra humildade e depois explique o que você entendeu. Humildade às vezes a gente tem aquela tendência a dizer assim, a pessoa é tão humilde, às vezes quando a pessoa é desprovida de bens, de posses, né? Financeiramente, aí a gente diz, a pessoa é humilde, e às vezes isso não é sinônimo de humildade, né? Então, o que é humildade de fato? Tem gente que não tem posses, não tem dinheiro e ainda assim não é humilde, né? E tem outros que têm e são, ou que tem não são e que não tem e são, depende, né? Não é a situação financeira o que vai fazer a diferença, mas é a atitude da pessoa que de fato tem humildade. O que é humildade? Então você vai pesquisar lá no dicionário e vai colocar aí com as suas palavras, tá bom? Troque ideias. Demonstramos humildade quando pedimos ajuda e quando ajudamos os que precisam. Troque ideia com um de seus colegas e complete o texto abaixo. Eu preciso de ajuda quando? Eu posso ajudar quando? Tá? Então, assim, a gente não vai poder trocar ideias aí com os colegas, mas vocês podem fazer aí com a família de vocês. Quando é que eu preciso de ajuda? E quando é que eu posso ajudar alguém? Aí você vai preencher e colocar aí, tá? Você pode imprimir ou você pode copiar e responder aí no seu caderno, tá bom? Grande abraço para vocês, que Deus abençoe, fortaleça e firme a cada dia a vida de vocês. Fiquem com Deus. Até segunda-feira. Vamos cantar Louva Kids, todos juntos. O rei proibiu orar a papai do céu, mas obediente era Daniel.